E na entrevista do dia de hoje nós conversamos com Douglas Moraes, que tem 14 anos de experiência em bares e restaurantes. Seja muito bem-vindo. Eu já gostaria de saber de você o seguinte: quer dizer então que lavar pratos pode ser um futuro muito próspero para quem aproveita essa oportunidade, Douglas? Com toda certeza. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa experiência. Realmente, o setor gastronômico ele está em ascensão, né, no país e principalmente no nosso estado. Nosso estado está passando por uma transação. A gente percebe que tem muitos restaurantes de rede vindo para Campo Grande. Temos exemplo Tatu Bola, Coco Bambu, entre outros que estão vindo para Campo Grande fazendo churrascada agora também, o mais recente, né, de rede que está chegando em Campo Grande. E isso só vai aumentar daqui para frente, devido a essa rota Biosâmio que está prevista para os próximos anos. A tendência do mercado gastronômico é evoluir ainda mais. E qual que é o maior desafio hoje para os bares e restaurantes que eles enfrentam aí na formação das suas equipes? Olha, o maior desafio hoje, talvez não só para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu acho que talvez no Brasil, devido à evolução da internet, tudo que está acontecendo, o maior desafio hoje dos restaurantes é a mão de obra. Então a gente tem trabalhado incansavelmente para resolver esse problema, só que é um problema realmente que talvez a gente vai pelejar muito ainda para conseguir resolver, porque realmente a mão de obra está muito escassa no mercado, né? E aí os restaurantes estão inovando, né? Trazendo a tecnologia, colocando tablets para poder talvez sanar um pouco esse problema. Mas realmente a maior dificuldade hoje é a mão de obra. Por isso que a gente investe tanto nos jovens. Foi uma ideia que a gente teve. Hoje o restaurante da família, o que você comanda aí, que você participa, fica ali em Propitânia, é isso? Em Campo Grande? Na verdade, assim, o Pira, a minha ligação com o Pira não é empregatista, tá? Só para deixar claro, eu sou consultor de bares e restaurantes. Ah, legal. O que eu fiz com o Pira lá foi algo de um treinamento. Sim, você fez, ajudou a abertura. A formação. A formação. Eu já fui gerente de restaurantes, de alguns restaurantes no passado, mas na pandemia eu tive uma ideia de dar treinamento. Sim. Eu percebi na pandemia que o mercado ficou muito escasso. Sim. Essa questão de mão de obra. Aí na época eu era gerente de um restaurante chamado Poiá Espeto, na Avenida Bom Pastor. Uhum. Aí eu acabei saindo do Poiá. Muito bom o restaurante. Fui por várias vezes ali no Poiá. E eu acabei saindo do Poiá, Poiá, né? justamente para poder dar treinamento. Sim. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Hoje nós já treinamos mais de 1.500 pessoas que já passaram pelo nosso treinamento, presencialmente, né? E já demos mais de 58 consultorias. Legal. E como falamos assim na questão de treinamento, como a falta de um treinamento personalizado, inclusive, impacta diretamente na experiência do cliente e também no faturamento do negócio? Com certeza. Se a pessoa que está atendendo o cliente não tem uma especialização de fato, não sabe o que está fazendo, consequentemente o cliente vai demorar mais tempo na mesa, o cliente não vai ter uma boa experiência, ele não vai consumir tudo que ele poderia consumir, às vezes ele não vai comer uma sobremesa por falta de um oferecimento do garçom. Então o garçom estando alinhado com o propósito da empresa em si, sabendo de fato o que ele está fazendo, com certeza a experiência vai ser totalmente diferente para o cliente. Hoje nós temos bons restaurantes aqui em Campo Grande, aqui da Uana, Bonito, né? Corumbá. Inclusive, Bonito, o caso do João, ficou entre os 10 melhores restaurantes do mundo. Do mundo? Ele ganhou um prêmio entre os 10. E humilde, na verdade, né? é uma lista de 100 restaurantes do mundo, ele ficou dentro dessa lista. Que legal. E o João, ele é humilde, né? Demais. A gente chega lá, ele nos atende com muito Demais. carinho. Ele e o Felipe é um amor de pessoa. Eu cheguei lá e ele falou assim, sabe a história dessa madeira aqui? Eu falei, sei, João. Vou te contar a história aqui desse tablado aqui. Então, essas coisas assim que traz uma emoção e ao mesmo tempo faz com que a gente valorize o ambiente, Com né? certeza. E esses treinamentos que você dá é para um grupo específico, mas não, eu tenho um restaurante e eu posso contratar o seu serviço. Isso, justamente. A gente, no início, era simplesmente um treinamento para garçom. Eu fui garçom há muito tempo, 9 anos como garçom. Depois me formei em vinhos, aí depois fui gerente e tudo mais. Ao todo 14 anos. Mas 9 anos só como garçom. Então, quando eu comecei a dar curso, eu criei um curso para ensinar o garçom a atender mesa. Basicamente foi isso. Hoje, o nosso trabalho é um pouco além. Não é só um curso de garçom. Hoje nós prestamos serviço de mentoria para gerente de restaurante. Hoje nós temos a consultoria também para restaurante. Exemplo, o senhor quer montar um restaurante. Você dá todo esse respaldo, toda essa direção para que a gente erre menos, né? Para que você não cometa erros mínimos ali na abertura do seu restaurante. E aí o principal... E eu tô aqui ouvindo a Top FM, né? Eu tô aqui no meu município, Camapã, Caracol, Campo Grande.
e gostaria de contratar o seu serviço. Eu estou aqui com o meu restaurante, eu acho que eu tenho uma boa estrutura, eu posso vender mais, desenvolver mais, quero atender melhor. Como que faz para entrar em contato Perfeito. com você? Hoje nós temos nosso Instagram, que é o Gerente de Restaurante, né, o @gerente de restaurante, é a rede de contato, que é o Matheus que atende, o Matheus é meu comercial. É só entrar em contato com o ele. cara da grana é com ele. Ele vai marcar a reunião com o empresário, a gente vai entender, a gente vai fazer um estudo primeiro, para ver se eu consigo, um diagnóstico, para ver se eu consigo atender aquele restaurante, para ver se as minhas competências estão de acordo com o restaurante. Dando tudo certo, eu ver que realmente eu sou capaz de resolver aquele problema, a gente fecha o contrato. Aí pode ser um treinamento, pode ser uma contratação. Hoje nós temos agência também, né? Sim, legal. Eu percebo, inclusive, Tonueno, que quando você vai servir aqui o café, você fica meio trêmulo, né? Sim, não, olha, eu me esforço, né? Você se esforça. Mas eu fico pensando o seguinte, quais são as principais habilidades, por exemplo, quem aceita um trabalho como garçom, que precisa se desenvolver para, desde equilibrar a bandeja, até mesmo atender bem? Nós fazemos um trabalho assim, que tem até uma conexão, a sua expertise, que é um trabalho de pesquisa. A gente faz aquele trabalho de pesquisa do cliente oculto, que é muito legal também, né? Bacana. Pô, a gente vai lá na loja, no restaurante, para ver o atendimento, o prato, como é que foi servido. A gente faz todo um relatório. Perfeito. Então, eu acredito que vocês façam isso também para saber como o restaurante está tratando, na verdade, o seu patrão, que é o cliente. Na né? verdade, eu vou até revelar isso aqui na rádio para vocês. Todo contrato que eu fecho, antes de eu ser apresentado para a equipe, eu vou como cliente oculto antes. Olha então, só. E é batata, é muito bom. Porque no sabe? cliente oculto a gente vê realmente onde está o problema ali, né? A gente consegue entender melhor a situação do restaurante. Mas aí eu fico pensando o seguinte, às vezes uma pessoa no interior está nos ouvindo e como acabou de aceitar ali um serviço, seja numa sorveteria ou até mesmo bar, num restaurante, o que ele pode estar fazendo já desde já para desenvolver uma qualidade melhor no seu atendimento e inclusive subir de cargo, porque isso acontece muito dentro dos restaurantes. A dica que eu sempre dou para todo mundo que está começando nessa área é o autoconhecimento. A técnica é válida, mas é muito melhor você ter proatividade do que a técnica. Você seja proativo, seja aquela pessoa curiosa, aquela pessoa que busca o conhecimento, que tenta entender o cliente, olha no olho do cliente, diga bom dia, mas com sinceridade, sabe? Não precisa sorrir com os dentes escancarados, mas sorria. Faça o cliente se sentir de fato em casa, entenda a necessidade que o cliente tem. Às vezes vender o mais caro não é o legal. Não é só vender o mais caro, é vender o certo, vender realmente o que o cliente está buscando. Eu falo muito isso por conta do vinho, né? Que eu trabalho com vinho. Legal. Então tem garçom que força, vou vender o mais caro porque eu quero aumentar o ticket. Legal. Só que às vezes vender o mais caro, o cliente às vezes não acaba não voltando com tanta frequência no restaurante, porque ele acha caro. Então tem várias técnicas, vários métodos, né? Para que realmente o cliente fidelize e o cliente volte mais vezes. O bom cliente é aquele que volta sempre, né? Verdade. Eu tive a oportunidade de morar no Japão e lá o atendimento, olha, não tem comparação aqui no Brasil. Eu até sempre cito aqui que tem um posto de combustível aqui em Campo Grande que se aproxima muito do atendimento dos postos de combustíveis lá do Japão. Que é o posto Saito ali, pertinho da Copa Vila 2, ali de São Jorge da Lagoa. Né? O Jorge ali, que é o nosso amigo, ele faz um atendimento no posto muito parecido com os atendimentos no Japão. E agora, voltando aqui, que é a sua especialidade, que é a questão dos restaurantes, tem lugar assim que você vai, que vê, poxa, é chique, é legal, é bacana, mas parece que falta aquela conexão no atendimento também. Atendimento frio. E o atendimento, por exemplo, eu fui num restaurante aqui na Afonso Pena e falei, olha, eu tô indo embora. Então faltou aquela química de um bom atendimento, né? E muitas vezes a pessoa que está ali na recepção, mesmo fazendo um treinamento, não leva jeito, né? Então essa conexão com os clientes, o restaurante, o dono, o gerente, ele tem que ver também quem está atendendo para que assim o cliente fique satisfeito. Com certeza. Olhar no olho do cliente, dar boas-vindas, acompanhar o cliente até a mesa, puxar a cadeira, eu sempre falo isso, puxar a cadeira é um básico. E as pessoas, mas não precisa disso, precisa. Puxar a cadeira para o cliente é o mínimo que nós, como profissionais de atendimento, deveria fazer. É chique, né? É uma tendência, inclusive, porque eu em Campo Grande eu nunca vi num lugar puxarem a cadeira, a não ser lá no Pira.
que eu fiquei me surpreendi Aham. porque eles me conduziram com leveza até o local, puxou a Legal. cadeira e falou assim, nossa, eu me senti importante. Legal. Olha, eu Perfeito. Tem alguma gostaria- tendência, assim, só para terminar, Sim. Aham. tendência, assim, do atendimento, da qualidade, alguma tendência, assim, que você fala assim, olha, isso vai pegar, se você fizer isso hoje, no seu Aham. trabalho, você vai manter o seu trabalho? Ó, resumindo para vocês o meu método aqui. O meu método ele consiste em 11 passos para ter um atendimento de excelência. O primeiro deles é a apresentação. Você recepcionar o cliente e levar ele até a mesa. Segundo, puxar a cadeira, esperar o cliente se sentar e fazer uma boa apresentação. Primeiro de si, depois do cardápio. O Isso é um diferencial, Tony. garçom ele tem obrigação de conhecer de cabo a rabo o cardápio. Ele tem que saber exatamente básico, né? tudo. Eu acho que nem o básico, ele saber de fato tudo do cardápio. Tem que né? saber tudo. Olha aí. ó. É o mínimo, né? É Igual o o vendedor mínimo. de carro. Você vai comprar um carro, se o vendedor não souber vender aquele carro para você, você não vai ter a confiança de comprar, né? Então, o garçom é a mesma coisa. Então, oferecer o cardápio, mas não é só entregar o cardápio na mão do cliente ou deixar na mesa. É abrir o cardápio para o cliente, entregar na mão e fazer uma apresentação de fato daquele cardápio. Eu gostaria que você repetisse novamente as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam Perfeito. entrar em contato. É gerente de restaurante, @gerente de restaurante. Ou você pode colocar no Google lá, DM Consultoria para bares e restaurantes, vai aparecer nosso telefone lá também. Bom, Muitas dicas importantes para você que está aí nos ouvindo nesse momento, às vezes está passando por um momento delicado, precisa se recolocar no mercado de trabalho. Quem sabe você aceitando aí ser um atendente, um garçom, uma garçonete, pode abrir as portas. né? Isso. E só para lembrar também, hoje a DM Consultoria ela não consiste só em treinamentos, tá? Hoje o nosso forte também está sendo contratação. Hoje nós temos 12 mil pessoas no nosso banco de dados. A gente, graças a Deus, a gente está revolucionando o mercado em Campo Grande de contratação. Praticamente a grande maioria dos restaurantes hoje procura a gente para poder contratar pessoas. Então lá eu tenho auxiliar de cozinha, cozinheiro, sommelier, o que você precisar dentro do seu bar restaurante eu tenho lá para te arrumar. E para quem trabalha muito em restaurantes, qual é o prato típico dos mato-grossenses que você mais gosta? Que eu mais gosto é o pintado urucum. Ah, coisa boa! Eu aprendi a comer lá no... Na verdade, eu já tinha comido antes em outros restaurantes, lá no Juanita, em Bonito, no caso do João. Eu sou fã do pintado urucum. Eu sou paulista, né? Não sou nascido aqui. Eu mudei pra cá em 2013. Que legal. Mas eu sou apaixonado por peixe. Sou apaixonado. Eu quero deixar aqui os microfones da Rede Top de Rádios abertos para você. Sempre que você tiver uma novidade, ou até mesmo vagas, Perfeito. aqui fica aberto para você, tá? Perfeito. Gratidão.